Salve, salve, primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Tiago, mais uma aula de geografia. Vamos para a aula 14, as fronteiras marítimas brasileiras. Vamos, então, vocês estão vendo, como vocês estão vendo nessa imagem, vamos falar um pouquinho sobre as fronteiras do Brasil, as fronteiras marítimas dessa vez, já que na última aula a gente falou sobre as fronteiras terrestres. As fronteiras marítimas são tão importantes para o Brasil quanto as terrestres, porque existem muitos recursos naturais a serem explorados. A gente vai falar um pouquinho sobre essas áreas, até onde vai essa área, onde está a responsabilidade brasileira sobre elas, tá? Então, vocês estão vendo aí esse mapa que já diz um pouco sobre a área onde nós podemos atuar. Vocês podem ver que tem algumas áreas que são bem redondas aí, que são as áreas de ilha, né? São Fernando de Noronha, por exemplo, que é uma, em volta dela também, é uma área onde o Brasil pode utilizar. E como é que é dividida essa região marítima? Por que a gente tem tanta importância, dá tanta importância a essa região? Ela tem uma formação geológica bastante interessante, que a gente vai ver um pouco agora sobre ela. E vamos ver um pouco sobre essa formação geológica da parte que corresponde ao Brasil, à área marítima brasileira. Então, nós temos a plataforma continental, que é a primeira região aqui que vocês estão vendo, que é o fundo da praia, vamos dizer assim, onde vocês conhecem bem. Nós já estamos a 0 graus, 0 metros de altitude, então significa que nós estamos no litoral bem próximo, né? Estamos na região do litoral, no nível do mar. Depois da plataforma continental, no fundo do mar, então nós temos uma talude, tem essa região que vai ser bem íngreme, vai descendo bastante, então vai bem ao profundamente no mar, aprofundar. E depois nós temos a região mais profunda deles, que é a elevação ou sopé continental, que é já o final da nossa crosta, da nossa plataforma continental, e ela vai se juntar já com a crosta terrestre. Isso já é vamos dizer assim, um profundo mesmo do mar mesmo, aqueles lugares mais profundos da Terra. Essa região é muito importante, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação geológica dela, porque, como diz aqui nessa parte do slide, está falando sobre a geomorfologia, né? A região geomorfológica, a geomorfologia do fundo do mar. Geomorfologia, ela significa a formação do relevo, a forma do relevo. Geo é terra, morfo é forma, então geomorfologia é a formação desse relevo. Esse relevo foi formado há milhões de anos, com vários milhares de anos junto com a África, então, por elas terem atrito com essa placa africana, por ter terremotos, por terem erupções vulcânicas, foi formando assim, basicamente de formação de rochas vulcânicas a um pouco de sedimentares. A gente vai ver um pouquinho sobre isso lá agora, mas a gente vai falar sobre cada uma delas nos próximos bimestres, quando a gente for falar de geomorfologia, falar de formação da Terra. Então, vocês viram um pouquinho sobre como é no fundo do mar, e a partir de agora, então, a gente vai ver um pouco sobre quais são as áreas que correspondem à área brasileira. Então, nós temos uma imagem aqui, né, uma figura demonstrando aí um pouco o fundo do oceano, vocês podem ver como é, uma ilustração apenas. Essa ilustração, então, mostrando esse fundo do mar. E como é que e quais são as áreas que correspondem ao Brasil, então? Essas áreas que correspondem ao Brasil são as áreas chamadas de mar territorial, que são 200 milhas náuticas, ou seja, do continente brasileiro até em direção à África, vamos dizer assim, esse mar territorial, então, vamos dizer assim, é o território brasileiro mesmo, né, onde pertence ao Brasil esse território. 200 milhas náuticas. Depois nós temos a zona contígua, que são 24 milhas náuticas. Aí nós temos, vamos dizer assim, o caminho até o final dessa região onde o Brasil é dono, ou faz parte do Brasil. São 24 milhas náuticas, é o dobro então, da primeira etapa. Depois, na terceira etapa, nós temos a zona econômica exclusiva, onde só o Brasil pode explorar economicamente, tirando petróleo, ou de recursos naturais vivos ou não, podem ser retirados dessa região. Essa região, então, ela estende-se até 200 milhas náuticas do Brasil, do litoral brasileiro. E então, nós temos uma outra parte também dela, que é a última parte dela,
que é a plataforma jurídica, que vão até 350 milhas náuticas para o oceano. Então, vamos dizer o seguinte, né, que essa região de plataforma, que seria a região de formação rochosa, onde o Brasil pode explorar até 350 milhas náuticas do nosso litoral. Então, é uma área muito grande. O Brasil é um país de 8.500 quilômetros de extensão de litoral, que vai do Pará até o Rio Grande do Sul. Então, essa região toda ela pode ser muito bem explorada economicamente pelo nosso país. Né? E a ideia seria essa. Hoje a gente tem a Petrobras como a maior empresa de petrolífera de prospecção de petróleo do fundo do mar, mas infelizmente a Petrobras já não é só exclusivamente brasileira, tá? Tem várias, já foi vendida várias partes, vendidas várias partes delas da Petrobras para empresas multinacionais. E depois disso, então, nós vamos ver um pouco sobre as unidades espaciais da jurisdição dos estados costeiros. Então, o que seria isso? Essa parte, que é a unidade espacial de jurisdição, os estados que têm costa no Brasil, os estados que têm uma região de costa, eles vão ter uma parte deles possível de ser explorados também. E qual seria, então, a tarefa mínima de vocês? Tarefa mínimas e complementares da aula 14, que vocês façam essas tarefas depois dessa breve explicação para vocês. Lembrando para vocês, então, que são vários... só no Brasil são retirados muito petróleo, muitos recursos naturais, por exemplo, como a pesca, que são importantes para vocês, para nós todos como economia, certo? Então, quero que vocês façam atividade, é a tarefa de vocês na aula 14. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam tirar as dúvidas de vocês depois na live. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouco na próxima aula.